Olá galera, professor Humberto Azariti em mais uma aula de física. Em particular, hoje a ideia é que façamos exercícios de fixação sobre potência elétrica e energia elétrica. Então vocês já devem ter observado em aparelhos eletrônicos, liquidificador, por exemplo, que aparecem algumas informações, né? Tensão, 220 volts, e aparece lá potência, e aparece tipo 1300, aparece um W. Aquilo ali, W é de watt, tá? Então o que é a potência? Então se você ligar um liquidificador, né, e aí ele começa a funcionar, o que você ali acontece uma transformação de energia, porque quando você liga ele na tomada, você pega a energia elétrica e ela depois é transformada em energia mecânica, porque a hélice começa a girar, e também a transformação e a energia mecânica está relacionada a movimento, e a gente tem também a transformação em energia térmica, né, que ele vai esquentando depois de algum tempo, tá legal? E aí, essa quantidade de energia que é utilizada para fazer esse procedimento é que é a medida da potência. Então, como é que nós medimos aí a potência? A gente pega a voltagem, a tensão elétrica e multiplica pela corrente elétrica, que é a fórmula que está aí. P, que é a potência elétrica dada em watt, é igual a tensão elétrica, V, e o I é a corrente elétrica, que é dada em ampere. Tá legal? Então vamos fazer esse exercício aí. Calcule a potência elétrica dissipada por um resistor de chuveiro elétrico que está ligado a uma tomada de 220 volts, sabendo que a corrente elétrica é de 22 amperes. Então vamos lá. A gente vamos extrair as informações. Sempre é importante em física, nos problemas, a gente extrair primeiro as informações. Então a gente já sabe que o V é 220 e que o I, que é a corrente elétrica, é 22 amperes. A fórmula é P é igual a V vezes I. Potência é igual a tensão vezes corrente elétrica. Então eu vou multiplicar. A tensão é 220, corrente elétrica é 22. Ou seja, qual é a potência desse chuveiro? 4.840 watts. Não pode esquecer da unidade, tá legal? Então essa é a potência elétrica dissipada por um resistor de chuveiro elétrico aí. Tá legal? Então é assim que a gente faz o cálculo aí da potência elétrica quando nós temos a tensão elétrica e a corrente elétrica. No entanto, também é muito comum utilizarmos a potência para calcularmos a energia consumida, né, que a gente vê muito na conta de luz. Que essa fórmula aí é energia elétrica, né, consumida, é o que? É a potência dissipada numa determinada unidade de tempo, que é em hora. A energia elétrica, normalmente, ela é calculada em kWh, tá? Porque potência é em watt, o tempo é em hora, então seria watt-hora, mas normalmente é calculado em kWh, né, que é o que a gente vê na conta de luz. E o que seria quilowatt-hora? O símbolo K é uma unidade que representa 1000. Então a gente vê nas redes sociais, o canal atingiu 2K, ou seja, 2.000 inscritos. A página atingiu 1K, ou seja, a página atingiu 1000 seguidores. Então o K representa 1000, tá legal? Mas vamos deixar isso para ver depois. Nesse primeiro exercício a gente vai treinar apenas a aplicação da fórmula. Considere o chuveiro elétrico do exercício anterior, aquele que a gente acabou de fazer, em que nós achamos a potência elétrica como 4.840 watts, esse daí, tá? Então vamos imaginar que ele fique ligado cerca de 10 horas em um mês. Então em um mês, se você calcular, achamos 10 horas que ele ficou ligado. Então qual seria o consumo de energia elétrica desse chuveiro? Então
nós temos aí que a potência 4.840 watts que nós achamos no exercício anterior e o ΔT, ou seja, a variação de tempo. Quanto tempo que ele ficou ligado? 10 horas. Então, energia elétrica é igual a potência vezes o tempo. 4.840 vezes 10 é só acrescentar mais um zero. Ou seja, a energia elétrica consumida por esse aparelho seria de 48.400 watt-hora, tá? Energia em watt-hora, porque você está multiplicando potência, que é watt, vezes o tempo, que é em hora. Tá legal? Mas agora vamos fazer um exercício em que nós tenhamos que converter para quilowatt-hora, tá legal? Então imagina aí, ó, uma lâmpada incandescente de 50 watts, ela permanece ligada 6 horas por dia. Qual será o consumo de energia elétrica em quilowatt-hora dessa lâmpada ao final de um mês? Bem, primeiro vamos lá extrair as informações. Potência 50 watts, o tempo 6 horas. Então vamos calcular quanto que é o consumo por dia, tá? Então, energia é igual a potência vezes o tempo. A potência 50, o tempo 6 horas. Então, por dia, há um consumo de 30 watt-hora. Tá legal? Mas a pergunta é ao final de um mês. Então, você pode se perguntar, mas tem mês de 30 dias, de 31, de 28? Se costuma adotar o mês comercial. Se a questão não fizer especificar, a gente usa o mês comercial de 30 dias. Então, para a gente saber quanto que vai ser consumido em um mês, basta a gente pegar esse valor, que é por dia, e a gente multiplica por 30. Então, em um mês, o consumo de energia elétrica, 9.000 watt-hora. Acabou o problema? Ainda não. Por quê? Porque ele quer em kW-hora. Ora, se 1K equivale a 1.000, então eu tenho que pegar esse 9.000 e dividir por 1.000. Tá? Então, quando eu tenho watt-hora e quero passar para kW-hora, eu divido por 1.000. Tá legal? Então, por exemplo, 1.000 gramas equivale ao quê? A 1 quilo. A mesma coisa aí. Então, para passar para kW-hora, eu divido por 1.000. E aí fica 9 kW-hora. Repara que 9K é 9.000. Tá? Porque o K representa 1.000. Então, sempre que você tiver uma resposta, uma informação em watt-hora e precisar passar para kW-hora, basta dividir por 1.000. Tá legal? No caso aí foi só cortar os 3 zeros, tá ok? Então, a resposta final, qual o consumo de energia elétrica em kW-hora ao final de um mês? 9 kW-hora, tá? Que a gente vê muito aí, como eu falei, na conta de luz. Se vocês observarem atentamente, vem lá o consumo em kW-hora. Claro que tem outras informações, o preço do kW-hora, né, que é dado normalmente por kW-hora. Mas enfim, o importante era explicar para vocês como usar essas duas formas. Uma para calcular a potência elétrica, você tendo a tensão elétrica e a corrente elétrica, e a outra para calcular a energia elétrica quando você tem a potência e o tempo, a variação do tempo. Tá legal, galera? Espero que tenha ajudado a vocês. Um forte abraço.